Vamos começar pelo caso da morte da mãe e do bebê na maternidade do HB, que comoveu toda a população do estado. O ex-diretor do hospital de base disse que a morte de pacientes em um parto cesariano é inadmissível nos dias de hoje pela evolução da medicina. Falando em tese, a repórter Marina Espíndola, já que ele não conhece especificamente o caso da parturiente, o doutor Amado Raal explica qual é o procedimento correto quanto ao atendimento de uma gravidez de alto risco. O médico conceituado no estado no ramo de obstetrícia desde 1985 e que dirigiu o hospital de base por 9 anos e meio, Dr. Amado Raal, foi nosso especialista escolhido para explicar com relação aos critérios a ser seguido de um parto cesariana. Para o médico, a gravidez de alto risco deve ser observada de perto. Você pode ter uma surpresa. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Quando você escreve e analisa e avalia que é alto risco, então automaticamente você já tem que ficar em alerta, porque alto risco já é indicação cirúrgica em mais de 90% dos casos. Ele afirma ainda que o peso do bebê e a estrutura da mãe também é importante para a escolha de um parto cesariana. E 4 quilos é sim considerado um bebê grande para um procedimento normal. Se você vê que as condições da mãe, a estrutura física, a dilatação, a bacia, enfim, tudo isso tem que ser avaliado naquele momento. Se você vê que a criança é grande e não tem passagem, automaticamente é cirúrgico e não tem que se questionar. Dr. Amado Raal garante de que mortes em partos cesarianas é raro e inadmissível nos dias atuais. Nenhuma morte é normal, né? Então, o índice de óbito ainda, ele deixa muito preocupante a nossa classe de obstetra. Todo cuidado é pouco, principalmente nos últimos dias de gestação. Porque a barriga da mãe, o ventre dela é uma caixa de segredo. Então nós temos que ficar sempre atento, não podemos descuidar em nenhum momento. Então, índice de óbito é impossível, não é normal não. Índice de óbito é anormal. Uma paciente com as características de Rosimara, que faleceu na última quinta-feira, teria por ele, por exemplo, um atendimento diferente do que lhe foi concedido na maternidade do hospital de base. Para ele, uma espera na cirurgia poderia ter sido, como foi, fatal. Geralmente, eu gosto de falar bem claro, alto risco você tem que parar tudo e avaliar o que é o alto risco. Por que ela está enquadrada nesse alto risco? Se ela está enquadrada no alto risco, porque ela teve alguma intercorrência durante os 9 meses. Nessa intercorrência dos 9 meses, você avalia naquele momento se é alto risco e por que é o alto risco. É indicação cirúrgica, imediatamente não tem que se questionar. Indicação cirúrgica, imediatamente parto cesariano. Opinião de um especialista e, além de ser um excelente obstetra reconhecido aqui no estado de Rondônia, tem uma experiência administrativa na administração do hospital de base por quase 10 anos à frente daquela instituição. Uma opinião isenta, qualificada, que demonstra que realmente algo muito estranho, incorreto e desumano aconteceu no atendimento daquela parturiente que perdeu a vida e perdeu a criança lá na maternidade do Hospital João Paulo II. Uma instituição que nós dissemos ontem e repetimos aqui, o Hospital de Base, que é o maior hospital público da Amazônia Ocidental, que tem tecnologia e profissionais graduados. Ontem eu falei aqui que o setor de hemodinâmica do hospital de base era coisa de terceiro mundo, mas não é de terceiro mundo, é de primeiro mundo. Hoje mesmo realizou-se lá no hospital de base uma cirurgia pioneira aqui no estado de Rondônia e na região de transplante de pele, Luana. Pois é, que nos orgulha muito, né? Transplante de pele. Você vê a que nível nós estamos na medicina no estado de Rondônia, medicina pública, ofertada pelo Estado, lá naquela instituição. Que, infelizmente, na ala psiquiátrica que nós denunciamos aqui e no setor da maternidade do HB, alguma coisa está precisando se adequar a essa realidade de primeiro mundo. Porque, como disse aí o doutor Amado Raal, não se admite mais a morte de uma paciente num parto cesariano. Isso é inadmissível pelo nível
de conhecimento tecnológico que a ciência avançou até hoje. Agora, outro especialista nós fomos ouvir. Aliás, a decisão do Hospital de Base em não admitir a presença de acompanhantes parturientes que dão entrada lá na maternidade também não tem amparo legal. Sobre este assunto, a repórter Marina Espíndola ouviu hoje, também com exclusividade, a maior autoridade em direito médico de Rondônia, o doutor Cândido Ocampo. Veja o que ele diz a respeito do assunto. Dr. Cândido Campos é advogado e especialista em atendimento médico e referência no estado de Rondônia. Ele explica que a Lei 11.108 de 2005 traz o direito de acompanhante para a gestante que entra em trabalho de parto na rede pública de saúde e que isso é para garantir uma humanização na hora mais importante na vida de uma mulher. Toda parturiente tem direito, em partos naturais, ditos naturais ou normais, como queiram, tem direito a um acompanhante de sua escolha. Esse é um direito de toda parturiente, que as instituições de saúde no âmbito do SUS não podem negar isso. É um direito que o Estado brasileiro concedeu a essas parturientes. O chamado estudo foi para a inclusão do chamado parto humanizado, né? Já o parto cesariana, não existem critérios a ser seguido para a legislação e que a vontade de liberar um acompanhante ou não é do próprio médico. Nas chamadas cesarianas não existe esse direito de acompanhamento da parturiente, por ser um procedimento médico invasivo, altamente complexo, como outro qualquer. E tem a questão, uma das questões que justificam isso é a possibilidade de infecção hospitalar, que a presença de mais uma pessoa no centro cirúrgico é mais um possível foco de infecção hospitalar, dentre outros fatores também que podem ser nominados. Então, essa lei veio albergar apenas os chamados partos naturais. Ele afirma que é dever da unidade de saúde cumprir a lei estabelecida, dando assim o direito da mãe de parto natural ter acesso a um parente antes, durante e depois do parto. Eles têm essa obrigação, as unidades públicas têm essa obrigação de regulamentar essa situação, né, um protocolo, um eventual protocolo, e dar a estrutura necessária para que isso ocorra de maneira contenta, até porque o parto é um dia especial para os familiares. Não? Então é importante que isso ocorra de maneira já organizada, com protocolo, tudo pré-determinado, para que não haja contratempo. Não? Muito bem. 2 especialistas que nós ouvimos corroboram aqui a nossa indignação, a indignação da família e de toda a sociedade diante deste fato lamentável do óbito da mãe e do filho lá na maternidade do Hospital de Base, Dr. Ari Pinheiro. Pois é, Sérgio, mesmo com pouco conhecimento, nós falávamos exatamente o que o doutor Amado Raul falou, né, na questão da grávida, porque assim, a gente com pouco conhecimento, a gente imaginou que um parto de alto risco, que uma moça que estava lá com uma determinação... Uma indicação de alto risco. Uma indicação de alto risco, a gente com pouco conhecimento ontem, a gente falava exatamente isso, que pelo nosso pouco entendimento, ela deveria ter ido direto para a cirurgia. Claro. Foi o que o doutor Amado Raul falou, e também o doutor Ocampo disse aí no caso da paciente no parto natural, ter acompanhante, mas a gente fala não só da hora da cirurgia. Ela não teve acompanhante nem antes, né, Sérgio? Nem antes, nem durante, não questiona, e nem depois. A gente não questiona a presença de um familiar durante a cirurgia, né? Durante a cesárea. A gente está questionando aqui que ela não teve o direito sequer de ter um acompanhante enquanto ela estava lá aguardando o momento do parto. É isso que nos indigna, muito mais. Estamos agora aguardando essa abertura desse inquérito que o secretário adjunto da Saúde disse que vai ser instaurado lá no Hospital de Base. E o Everton, até no papo de redação hoje, estava comentando. Para que abrir inquérito? Ele já fala com tanta convicção que tudo foi feito normalmente, como tudo foi feito legalmente. Para que vai se dar o trabalho de abrir algum inquérito se já está convicto de que tudo aconteceu normalmente lá? Mas é porque realmente, diante das evidências que nós trouxemos, esses novos elementos, palavra de especialistas com larga experiência nesse ramo de atividade, contestando que realmente alguma coisa de errado aconteceu ali no atendimento àquela parturiente.
saúde. E Sérgio, um detalhe que ontem na reportagem eles falavam lá que tudo lá no hospital de base é tudo feito muito às claras, tudo sendo claro para todo mundo. Engraçado que o prontuário médico não queria entregar, né? Então, exatamente. Assim, se é tudo às claras... O Everton até questionou isso também no papo de redação hoje, no rádio, porque vem o diretor da unidade e diz que só entregamos o prontuário médico à família mediante decisão judicial. Já pensou? Aí depois chega o secretário adjunto da saúde, doutor Maiorquim, diz, não, é equivocada essa decisão. O prontuário estará dentro de 24 horas após a solicitação por escrito da família na mão dos familiares. E olha, é uma coisa que nós vamos procurar saber. Já está pautado para amanhã uma nova entrevista com a família e com o pai, e hoje viúvo, para saber se realmente esse prontuário está na mão dele. E olha só, pedaço de madeira de quase 1 metro entrou no pescoço de operário de serraria. Médicos do João Paulo II tentam salvar a vida do homem que foi ferido em União Bandeirantes. As imagens são fortes e mostram o momento em que o trabalhador chega à unidade de saúde com um grande pedaço de madeira cravado no pescoço. Cleiton Neves de Alcântara, de 26 anos, foi atingido depois que a máquina em que ele trabalhava em uma serraria lançou o objeto. Ele foi socorrido pelo SAMU. Após cerca de 1 hora de viagem de União Bandeirantes, onde ocorreu o acidente, até Porto Velho, ele deu entrada no Hospital João Paulo II. Ele passou por uma cirurgia para a retirada da madeira do pescoço e o estado de saúde dele é considerado grave. São esses tipos de casos que de vez em quando acontecem e às vezes lá no João Paulo II, apesar de todas as dificuldades e limitações, às vezes acontece milagre, viu? Acontece, Sérgio. Nós tivemos aquele garoto que foi baleado, né, na cabeça por um colega na praça. Já está estudando na sala de aula. Graças a Deus. E a competência de muitos médicos do João Paulo II, né, que estão lá, como dizem, né, Sérgio, o primeiro atendimento é recomendável que procure o João Paulo II nesses casos graves, porque lá realmente tem médico 24 horas e médicos competentíssimos, médicos comprometidos com a profissão e com muito amor ao que fazem. Então, realmente, a gente parabeniza os médicos do João Paulo, né, Sérgio? Que quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para falar a verdade, a gente tem que mostrar que é verdade. Tem que reconhecer, exatamente. O talento e o compromisso. Exatamente.